Bem, sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um seminário integrado Atsaburo Massuda, na presença do nosso querido e ilustre professor emérito, Atsaburo Massuda, e com um tema super especial em função do mês da consciência negra, né? Eu fiz um convite inicial, uma solicitação inicial para a doutora Cristina Garcia, da L'Oréal, para nos contemplar com um tema que envolvesse a brasilidade no desenvolvimento de cosméticos, e ela fez essa contraproposta aí, que eu achei o máximo, né? Com uma equipe aí fantástica de belíssimas pesquisadoras da L'Oréal para falar do tema beleza negra. Então, é com muito orgulho, muita satisfação que nós recebemos hoje a Gisele Freitas, Batalha Freitas, que é química industrial pela Universidade Federal do Sergipe, né? Mestre em Ciências e Tecnologia de Polímeros pelo IMA e doutora em Engenharia Química pela COP, na UFRJ, além de ser analista do laboratório da L'Oréal. Temos também a Lívia Rodrigues, que é química pelo IFRJ, mestre e doutoranda em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo IMA, da UFRJ, e cientista de pesquisa e inovação na L'Oréal. E temos ainda também a Letícia Pereira, que é química industrial, pós-graduando em cosmetologia e atualmente trabalha com desenvolvimento de maquiagem na L'Oréal Brasil. Então, um prazer receber esse trio, né? Vocês sejam muito bem-vindas e fiquem à vontade para fazer a exposição aí de vocês, ok? Obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu vou só compartilhar aqui a tela para todo mundo conseguir ver a apresentação, só um minutinho. Opa, eu preciso que o host habilite para eu conseguir fazer a... Acho que está habilitado. Foi. Me avisem, por favor, quando estiverem vendo aqui. Foi? Show. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Lívia, vou começar essa palestra de hoje de um tema que é super interessante, super que a gente gosta bastante de trazer. Agradecer o convite, né, Cristina, o Danilo que convidou a Cristina, e a Cristina por nos trazer para compartilhar esse tema que a gente gosta tanto, que é um tema tão caro para a gente. E aí, hoje, o que a gente vai trazer de interessante para compartilhar com vocês? É uma palestra sobre beleza negra e como que a gente desenvolve produtos pensando na diversidade, pensando nesse público específico. Mas a gente não tem como falar de beleza negra sem trazer alguns dados que são extremamente importantes quando a gente está falando desse desenvolvimento, porque o desenvolvimento para pessoas negras, o que tem de diferente de quando eu desenvolvo, por exemplo, uma pessoa branca? É todo o contexto, né? Uma pessoa não negra. E aí eu trouxe alguns dados que eu acho que ilustram bem o porquê que a gente precisa ter esse olhar muito mais atento para a diversidade. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente tem mais de 300 anos de escravização. E apenas há 133 anos atrás ocorreu a abolição. E essa abolição, ela não aconteceu de uma forma como que as pessoas tivessem ali uma reparação histórica, né? Não houve nenhuma reparação por todo esse período de escravização, onde as pessoas foram tiradas do seu continente natal e vieram para o Brasil. Então, essas pessoas ficaram realmente sem nenhuma perspectiva de vida, e isso se reflete até hoje nos dados que a gente tem sobre o Brasil, ainda em 2020, 2021. Então, quando a gente olha para a população, 56% mais ou menos da população se autodeclara preta ou parda, e esse grupo constitui o grupo das pessoas negras. E aí, como é a maioria da população, a gente espera ver essa maioria em diversos locais, mas isso não é o que acontece. Porque, por exemplo, quando a gente olha para os cargos de liderança, apenas 29,9% desses cargos são ocupados por pessoas negras. Se fosse para os cargos, por exemplo, de executivos das grandes empresas, apenas 4% são de pessoas negras. Mas quando a gente vai olhar para o outro lado, aproximadamente 71,5% dos assassinatos são de pessoas negras. Um jovem negro morre a cada 23 minutos no Brasil. Quando a gente vai comparar a pirâmide salarial do brasileiro, a gente tem no topo da pirâmide o homem branco, depois a gente tem a mulher branca, depois a gente tem o homem negro, e na base dessa pirâmide a gente tem a mulher negra. E mesmo quando a gente tem a mesma escolaridade, o salário pode chegar a uma diferença de até 45%, o que é bastante.
Se a gente fosse separar a população negra da população, do restante da população do Brasil, né, das pessoas não negras, a gente formaria um país que seria o 11º país do mundo em população. Então, é um quantitativo realmente muito grande. E essa população movimenta hoje 1,7 trilhão em renda própria, o que justifica também a gente pensar em produtos específicos para essas pessoas, porque por muito tempo existiu um contraponto de que a população negra não consumia, mas a gente entende que isso é um mito. Então, pessoas negras consomem, sim, por isso elas merecem ter produtos que foram desenhados especificamente para elas. Quando a gente olha para as propagandas, as comunicações, também existe uma necessidade de ser representado. Então, mais de 70% dos entrevistados nessa pesquisa dizem que gostariam de ser mais ouvidos sobre as suas necessidades, querem se ver muito mais dentro das propagandas. Esses dados que eu trouxe para vocês são um compilado, né, de dados do IBGE, do Instituto Locomotiva, e GLE10 também. E aí, trazendo esses primeiros dados, a gente pode começar a falar de fato sobre o tema de hoje, que é a beleza negra. Mas a gente vai iniciar por um tópico específico, a gente vai falar sobre proteção solar. Então, eu vou começar porque eu trabalho aqui no laboratório da L'Oréal, que fica aqui bem pertinho de vocês, inclusive, que é aqui na Ilha de Bom Jesus. Então, a gente tem esse grande laboratório aqui de pesquisa e inovação. O laboratório da L'Oréal, desse hub de pesquisa e inovação, se encontra aqui no Brasil, também porque a gente consegue encontrar a maior parte dos fototipos que a gente tem hoje, a gente encontra aqui no Brasil. Todos os tipos de cabelo também a gente consegue encontrar no Brasil. Então, acaba que a gente está num ambiente que é muito propício para a gente desenvolver a inovação e porque a gente tem um público realmente muito diverso. E aí, falando especificamente de proteção solar, a gente precisa falar de onde a gente aplica o protetor, que é na pele. E aí, para a gente começar a falar sobre pele, a gente precisa entender um pouquinho qual é a função dessa pele. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, e aí uma das principais, a principal função que a pele teria seria essa regulação térmica. Então, quando está muito quente, a gente começa a suar, justamente para o nosso corpo poder resfriar. É um sistema bastante inteligente que o nosso corpo tem. Além disso, a pele também tem uma função de barreira. Então, é essa camada que impede que a gente sofra injúrias maiores em partes mais sensíveis do nosso corpo, porque a pele faz esse papel realmente de barreira. As nossas terminações nervosas que a gente tem vão ser responsáveis porque a gente sinta as sensações. Então, a pele também é por ela que a gente sente o tato. E, olhando assim de uma maneira mais macro, né, a gente tem a parte da expressão, que não é exatamente uma função biológica, mas quando a gente pensa em pele, onde a gente faz a tatuagem, faz um piercing, um bronzeamento, por exemplo, então são coisas que a gente usa para se expressar através da pele. E, claro, a gente tem que também olhar para a morfologia dessa pele. Então, pele no geral, independente de ser pele negra, pele não negra. A gente tem ali uma estrutura que a gente pode dividir em 3 grandes, né, macroestruturas. Então, a gente tem a epiderme, que é essa camada mais externa, acho que vocês conseguem ver meu cursor do mouse, e é nela que a gente tem algumas terminações nervosas também, a gente aplica os produtos, né, e o protetor solar em si, na epiderme, e geralmente a gente espera que o produto só fique ali na epiderme, vai depender do tipo de produto também, se ele vai ter uma penetração maior ou menor, do tipo de tecnologia, mas em geral o protetor solar vai ficar ali na epiderme. Abaixo da epiderme, a gente vai ter a derme, que é uma região bem mais vascularizada, que fica entre a epiderme e a hipoderme, que é essa camada mais interna. Então, entendendo que a gente tem as funções ali, qual é a morfologia da pele, e aí qualquer pele, independente da cor, vai ter essa função, a gente precisa entrar agora nas especificidades da pele negra. E aí a gente começa a entender por que é importante a gente pensar em produtos específicos para esse tipo de pele. Então, o que diferencia a pele negra da pele não negra nada mais é do que a quantidade de melanina. A melanina é uma proteína que vai conferir tanto cor aos olhos, ao cabelo e à pele em si. Quanto mais melanina, mais escura tende a ser essa pele. Tá? E ela é produzida ali dentro dos melanócitos. Aqui a gente tem uma estrutura bem simples de como que é essa pele. E aí, além da melanina, né, a gente entende que tem uma quantidade maior de melanina, uma pele mais escura, a gente também vai entender que essa pele tem umas outras especificidades. Então, por exemplo, é uma pele que tem mais tendência a ressecamento. E aí, isso faz com que exista uma necessidade de usar produtos que sejam mais hidratantes. E aí eu estou falando muito mais especificamente da pele do corpo, né, do que da pele do rosto em si. Aqui no Brasil, as mulheres costumam
ter a pele um pouco mais oleosa na face, né? Mas a pele do corpo costuma ser bem mais seca. Além disso, é uma pele que tem mais elasticidade também. Então, como ela tem mais, as fibras de colágeno da pele negra são fibras mais gordinhas, assim, mais achatadinhas, e elas são mais densas. E aí acaba que a gente tem esse efeito da pele com mais elasticidade. E isso também reflete quando a gente vê tem alguns ditados populares, né, que falam que pessoas negras não envelhecem, é justamente por conta da forma como a pele de pessoas negras é estruturada. Mas também é uma pele que tem muito mais tendência a manchas, uma pele que mancha com muito mais facilidade. Então, a gente precisa ter bastante atenção quanto a esses pontos, porque é uma pele que, sim, vai precisar de produtos como qualquer outra pele precisa, mas que precisa de alguns produtos que sejam mais específicos para atingir necessidades específicas. E aí, como a gente vai falar de proteção solar, a gente já entendeu o substrato, a gente precisa agora entender um pouco sobre a questão do sol em si. Então, a radiação ultravioleta, né, a radiação ultravioleta não, desculpa, a luz, ela pode ser dividida como se fosse uma grande pizza, né, em várias fatias. E aí, essa primeira parte, né, que seria o espectro do ultravioleta, a gente tem o UVC, que são os raios que eles praticamente não atingem a gente aqui por conta da camada de ozônio, eles têm um comprimento de onda menor. Depois a gente tem os raios UVB, que são parcialmente bloqueados pela camada de ozônio. Então, a gente tem em torno de 95% que vai atingir aqui. E a gente tem os raios UVA, que eles atingem completamente a superfície terrestre. Então, independente se tem nuvem, se não tem, se não está um dia de muito sol ou não, a gente vai ter a radiação UVA incidindo sobre a pele. É a radiação UVB que é responsável por causar a vermelhidão. Então, quando a gente fala, por exemplo, de SPF num produto para proteção solar, a gente está falando justamente de quanto tempo levaria para essa pele ficar, com o protetor solar, quanto tempo leva para ela ficar vermelha versus o tempo que ela ficaria vermelha, porque esse eritema é a vermelhidão, sem o protetor solar. Então, o UVB está diretamente relacionado ao SPF. E a gente tem o UVA, ele é um tipo de radiação, pela imagem vocês conseguem ver também onde que cada radiação vai incidir, né, com mais força. A radiação UVA, ela entra muito mais na nossa pele. Então, ela passa ali da epiderme, né, e chega a camadas mais internas da nossa pele, causando danos maiores. E é ela também que é responsável pelo escurecimento, pelo aparecimento de manchas. No Brasil, quando a gente pensa em proteção solar, para um produto ser registrado como um protetor solar, ele precisa, além de ter a proteção UVB, ter 1/3 dessa proteção UVA. Então, exemplo, se eu tenho um protetor que é FPS 60, isso significa que eu preciso ter um UVA de 20 pontos. Tá? E aí depende da medida. A gente pode medir um UVA in vitro, que é o UVA-PF, ou um UVA-PPD, que é diretamente na pele. E aí isso é o mínimo. E aí vai ter, dependendo da marca, você vai ter mais UVA, né? Mas o mínimo para ser registrado na Anvisa precisa ser de 1/3 da quantidade total de FPS. A gente tem ainda a luz visível, que ela pode ser bloqueada ali pelas nuvens, pela poeira, pela poluição também. E o infravermelho, que é um comprimento de onda bem maior, que vai atingir totalmente a superfície da Terra e também pode ser bloqueada ali pelas nuvens. E aí, né, entrando num grande mito, a gente tem um mito, né, que ficou aí por muito tempo de pessoas que diziam, não, a pele negra ela não precisa de protetor solar. E aí, óbvio que isso é um mito, isso não é verdade. Por quê? A pele, por mais que a pele negra tenha uma quantidade maior de melanina, e a melanina ela até confere uma certa proteção UVB e não UVA, porque ela vai proteger contra a vermelhidão. É óbvio que pessoas que têm a pele, quanto mais negra, né, quanto mais melanina tem essa pele, mais difícil mais dificuldade a pessoa vai ter para ficar vermelha. Então, você fica muito menos vermelha, mas não significa que aquela radiação UVA, por exemplo, não vai estar causando um dano, porque ela penetra em camadas muito mais internas. Então, a gente precisa ficar bastante atento a isso. E, claro, que mesmo o UVB também é necessário, porque a proteção da melanina, tem até uma dermatologista que ela é bem famosa, especialista em pele negra, que é a doutora Kathleen Conceição, ela até sempre traz esse dado, que a pele negra tem uma melanina, né? A quantidade de melanina confere uma proteção UVB de mais ou menos 13,4, mas isso é uma proteção muito baixa. Então, a gente precisa realmente utilizar um protetor solar para conseguir mitigar os efeitos do sol na pele.
E aí, entrando mais especificamente dentro de proteção solar, a gente, quando vai fazer um protetor, a gente vai utilizar como estrela principal os filtros, além das outras matérias-primas que a gente utiliza. Mas o que, de fato, vai conferir a proteção solar são os filtros, que podem ser divididos em inorgânicos ou orgânicos. Os filtros inorgânicos, que normalmente a gente usa ou o dióxido de titânio ou óxido de zinco, eles têm um mecanismo de ação que normalmente a radiação vai ser refletida ou dispersa, igual está aqui no esquema. É mais ou menos assim que os filtros minerais vão atuar. Já os filtros orgânicos, eles vão ter uma tendência maior a absorver a radiação ultravioleta justamente por conta da sua estrutura. Então, por conta da estrutura, eles vão absorver essa radiação ultravioleta, vai ocorrer algumas mudanças ali moleculares e a sua pele vai estar protegida. Normalmente, quando a gente vai fazer um protetor solar, a gente não vai usar um único tipo de filtro, a gente faz uma combinação de diferentes filtros para a gente conseguir proteger tanto dentro do UVA quanto dentro do UVB. Então, dificilmente você vai ver um produto com dois filtros. Normalmente, a gente vai usar uma combinação entre eles para achar tanto o melhor custo-benefício, o melhor custo, né, os melhores benefícios para a pele, a relação de custo-benefício mesmo. E aí, trazendo um ponto quanto aos filtros inorgânicos. Os filtros inorgânicos, né, como eu falei, o dióxido de titânio e o óxido de zinco, eles têm uma característica que não é tão interessante para a pele negra quando a gente pensa em produtos sem cor, por exemplo. Por quê? Por mais que eles promovam essa proteção da pele, né, refletindo a radiação ultravioleta, eles podem trazer alguns outros impactos, como, por exemplo, por conta do tamanho de partículas, se for uma partícula muito grande de titânio, por exemplo, você pode ter um espalhamento da luz que vai deixar, no fim das contas, o rosto assim, que é um rosto que vai ficar ou esbranquiçado ou arroxeado, dependendo do tom da pele. Então, é necessário trabalhar com tamanhos de partícula que sejam menores para poder mitigar esse tipo de efeito que a gente está vendo na foto. E aí a gente tem uma diferença, eu queria trazer para vocês também, que é a diferença entre o titânio filtro e o pigmento. Se você pegar uma caixinha de protetor solar atrás, protetor solar, por exemplo, sem cor, normalmente ele vai ter ali o titânio filtro. Né? A gente está falando do mesmo tipo de... É o mesmo ink name, né, digamos assim, é o mesmo nome, mas eles têm funções diferentes por conta da estrutura, que um é o anatase e o outro é o rutilo. Então, o titânio filtro a gente usa realmente para poder refletir a luz para compor ali na hora do SPF. Já o titânio pigmento a gente usa muito para compor a cor. Depois a Letícia vai explicar um pouquinho quando ela falar de maquiagem, mas a gente usa pigmentos de cores diferentes, mais o titânio, e ele ajuda a fazer um pouco do fundo também, para que a gente tenha uma maior cobertura. Então, em geral, produtos com cor, a gente vai ter o titânio pigmento e pode ter também o titânio filtro ali com o papel de fazer a questão da proteção realmente contra os raios ultravioleta. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem alguns impactos assim quando a gente coloca o dióxido de titânio na fórmula, porque ele realmente deixa muito mais esbranquiçado. Então, se eu estou falando de pele negra, que precisa ter um protetor que seja adequado, precisa se proteger, mas que não quer fazer aquele efeito máscara branca, a gente tem, por exemplo, dentro do grupo hoje, essa tecnologia, que é o Hidraox, né, de Antellios, que é um protetor solar com FPS 60, ele é bem fluido, tem a viscosidade bem baixa, fácil de aplicar, ele não tem o titânio. Então, por ele não ter o titânio, ele acaba deixando um filme que é invisível, bem adaptável para diferentes tons de pele. Então, mesmo pessoas com a pele mais escura conseguem aplicar esse produto sem ter muito problema de ficar com a pele muito esbranquiçada ou arroxeada, por exemplo. Significa que protetores com titânio vão sempre deixar esse filme branco? Não, vai depender da tecnologia, vai depender do tamanho de partícula que eu estou usando e, principalmente, depender também da quantidade de titânio que eu estou adicionando na fórmula. Porque quanto maior essa concentração dessa matéria-prima, maior pode ser esse filme esbranquiçado ou arroxeado que a gente vai ter no fim, quando a gente está falando do protetor solar sem cor. E aí, falando agora, a gente tem falei primeiro do protetor solar sem cor, e agora a gente vai falar do mercado com cor. Isso é uma tendência relativamente nova no Brasil, se a gente pensar, acho que os primeiros protetores com cor ali, lá para 2014, talvez 2015, então não tem nem 10 anos ainda que tem esse boom no mercado.
as marcas vêm investindo cada vez mais em trazer cores, um portfólio cada vez maior, com mais cores que atendam a gama de tons de pele da brasileira. Mas por ser algo que é relativamente novo, a gente ainda tem alguns desafios técnicos. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma maquiagem, uma base já é algo que é muito comum no mercado. A gente já está acostumado a ver bases há mais de 50 anos, já se usam bases. Então, você tem muito mais conhecimento na hora de fazer cores muito diferentes. Você consegue fazer, às vezes, uma base, 30, 40 cores diferentes. Para um protetor solar, isso é diferente, porque a gente tem ali um sistema que é muito complexo, com os filtros. Então, para manter uma fórmula de alta performance, com alto FPS, e que tenha cor e que tenha cobertura, é um balanço, um equilíbrio muito fino. E aí exige ainda mais estudo da gente, para que a gente consiga realmente expandir esse portfólio e trazer cores diferentes. Então, por isso que é mais difícil a gente ver, por exemplo, 40 cores de um protetor solar. Porque, realmente, para fazer esse equilíbrio entre os pigmentos e os filtros e todo o resto, os ativos que vão dentro do protetor solar, é necessário bastante estudo e bastante técnica também. Na fórmula com cor, em geral, a gente não tem o problema do esbranquiçado, porque a gente tem os pigmentos ali. Mas o que pode acontecer é um efeito flashback. E aí, o que seria esse efeito flashback? Imagina que você passou um protetor no rosto, com cor, e aí quando você vai tirar uma foto, aquele flash faz com que o seu rosto fique com uma cor mais esbranquiçada, não tom mais claro, como se fosse mais claro do que você realmente utilizou. E aí isso acontece normalmente quando você... pode acontecer se você tiver um protetor solar com cor, talvez com uma concentração muito grande de branco, ou alguma outra matéria-prima que possa interferir nessa cor também. Mas é possível a gente, no laboratório, trabalhar para mitigar esse tipo de efeito. E aí, para trazer vocês, não sei se vocês chegaram a ver esse lançamento que a gente teve durante esse ano, que é o Garnier. E aí, por que eu estou trazendo esse produto em específico? Porque houve uma cocriação da cantora Isa com os nossos laboratórios aqui dentro de RI, para desenvolvimento da cor mais escura. Então, esse produto entrega uma cor que é realmente o tom de pele da FIT com tons de pele mais escuros, né? Os fototipos que a gente chama 5 e 6. E aí eu vou até colocar aqui para vocês, não sei se vai pegar o vídeo. Tá sem som, eu acho. Tá sem som? Peraí, deixa eu ver se eu... Opa. Eu não sei, eu achei que quando eu tivesse compartilhado tinha saído o som. Você precisa ir... Achei. Tá. Eu compartilhar o som do computador. Achei, agora vai. Peraí. Deixa eu só voltar, porque eu acho que quando eu voltar ele vai conseguir dar play. Foi. É muito incrível fazer parte desse processo, realmente co-criar junto com a Garnier uma cor não só pensada em mim, mas pensada em nós brasileiras. Assim, eu não sabia que essa parceria podia ser tão incrível e eu nem sabia que eu podia opinar tanto e influenciar tanto nesse resultado final. E eu também nunca tinha visto uma marca tão envolvida e com tanta vontade de fazer isso acontecer. A gente não cocriou isso de brincadeira, isso é uma parceria de verdade. A Garnier me devolveu várias amostras, eu mandei as minhas opiniões, isso é um trabalho de bastante tempo, feito com muito carinho para nós, brasileiras, que temos a pele oleosa, que vivemos em condições diferentes e o principal, adequado mesmo para o tom da nossa pele e com preço acessível. Eu acho que isso é um produto que não tinha no mercado e que com certeza agora meu amigo inseparável não sai de perto de mim. Eu tenho certeza que muitas brasileiras vão ficar muito felizes com essa novidade. Por que eu trouxe esse vídeo aqui da Isa? Para ressaltar a importância de quando a gente, né, enquanto cientistas, a ciência ela precisa ser algo que entregue, seja tangível para as pessoas. Então, a gente aqui, dentro de RI, e principalmente dentro do Brasil, a gente precisa estar muito atento à diversidade. A gente trabalha para pessoas, com pessoas e somos pessoas. Então, foi muito legal ter todo esse processo de criação. Então, a Isa, é óbvio que era ela, né, mas ela estava representando várias outras mulheres que também tinham esse anseio de ter um protetor, que tivesse
a cor perfeita para a sua pele. Então, foi realmente um processo de que ela foi experimentando os produtos, a gente foi fazendo ajuste dentro do laboratório, e isso é realmente muito importante quando a gente trabalha na indústria, principalmente de bens de consumo, porque a gente precisa estar, de fato, atento ao nosso consumidor, à demanda de mercado, e entregar sempre o melhor para ele. E aí, com isso, o que eu queria trazer para vocês de importante sobre o futuro, né, e os nossos compromissos. Então, a gente continua trabalhando cada vez mais no desenvolvimento de produtos que sejam, não digo nem mais adaptados, mas que sejam desenhados desde a sua concepção para diversos tons de pele, para todos os tipos de cabelo. Então, a gente trabalha aqui nesses projetos justamente para entregar o melhor para o nosso consumidor, porque a gente sabe que está no Brasil, que é um país extremamente miscigenado, com pessoas, né, uma diversidade incrível de tons de pele, de cabelo. Então, a ciência ela não pode ficar a par disso, e a gente aqui no laboratório também não pode ficar longe disso. Então, a gente vem trabalhando cada vez mais para poder entregar esse melhor para os nossos consumidores. E aí eu vou encerrar minha participação por aqui, depois eu volto no fim, e vou passar para a Letícia, que vai trazer um pouquinho sobre esse mundo colorido de maquiagem. Bom, pessoal, boa tarde. Será que agora foi? Precisa mutar o computador. Pessoal, só um minuto, porque como a gente está na mesma sala, ela está com... Usa o botão aí. Oi? Acho que agora foi, né? Bom, problemas técnicos, nada fora do normal nesse mundo, né? Pós-Covid, durante o Covid, né? Porque, enfim, ainda precisamos mais essas iniciativas. Mas, bom, boa tarde para todo mundo. Relembrando, sou Letícia Pereira, trabalho com desenvolvimento de maquiagem e não tinha como hoje, que a gente vai falar de beleza negra, que vai falar de desenvolvimento de produto focada para essas consumidoras, deixar de falar de maquiagem, que é uma categoria, que é uma forma de expressão da individualidade, que está super próximo da população negra, e também que é uma categoria que existe, sim, ainda grandes pontos de tensão, né? Quando o assunto é desenvolvimento de cor, quando o assunto é diversidade de portfólios, e ainda é uma categoria onde a gente tem oportunidades de trazer, né, e ser cada vez mais inovadores e trazer portfólios cada vez mais inclusivos e diversos. Então, hoje o intuito, sendo até um pouco prolixa do que a Lívia já falou, a gente vai focar um pouquinho em cor, então, olhar através da ótica da cor-maquiagem para produtos faciais, então, bases e protetor solar com cor. Lívia, você pode passar para o próximo slide, por favor? Obrigada. Então, quando a gente fala de desenvolvimento de cor, a gente, obviamente, está falando de pigmento. Então, vamos falar do início. Tradicionalmente, quando a gente fala de produtos faciais, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, se alguém puder fechar. Mas beleza. Quando a gente fala de produtos faciais, tradicionalmente existem 4 pigmentos que, através, né, da combinação deles, a gente consegue desenvolver diversos tons de pele, que seriam as derivações de óxido de ferro, né, que aí, dependendo da valência do ferro, ele vai se apresentar numa cor diferente, então o amarelo, o vermelho e o preto, e o famoso dióxido de titânio, que é o pigmento branco, que a Lívia também já comentou um pouquinho lá no início. Vai trazer para a gente cobertura e vai ajudar a gente a trabalhar com luminosidade. Então, através da combinação dessas 4 cores, a gente consegue desenvolver diferentes tons. Porém, quando a gente olha para o mercado, por mais completo que um portfólio de shades, né, de cores, seja, a gente ainda vê consumidoras que ainda sentem dificuldade em achar a sua cor ideal. E a gente começou a se questionar o porquê disso, né? Então, Lívia, você pode passar para o próximo slide, por favor? Obrigada. Então, quando a gente dá uma olhada em alguns conceitos colorimétricos, né, trazendo essas dúvidas que a gente tinha, e a gente plota esses 4 pigmentos tradicionais na escala de Mansell, né, que é o nosso espaço de cor, a gente percebe que com esses 4 pigmentos é possível alcançar e trabalhar em apenas 1/4 de todo o espaço de cor. E aí a gente voltou a se questionar, será que 1/4 do espaço de cor é realmente suficiente? Será que a gente está atendendo
todas as pessoas? Será que a gente, acessando outros espaços, a gente consegue ser mais diverso? Consegue ter mais ferramentas, né, para trabalhar? E aí, com esses e outros questionamentos, a gente teve uma conversa internacional. Lívia, pode passar para o próximo, obrigada. E desenvolveu um estudo chamado Estudo de Beleza Multicultural, que é o MCB. Então, o objetivo desse estudo é estudar a beleza através da cor e através da sua pluralidade. Então, só para vocês terem uma noção, a nível organizacional, nós temos, dentro da L'Oréal Mundo, uma equipe que internamente a gente costuma chamar de métier, um métier internacional focado em estudo de cor. Então, são pessoas que não estão ligadas a categorias, mas que estudam cor de maneira transversal. E foi através dessa equipe que foi desenvolvido esse estudo, né, com o objetivo da gente adquirir um conhecimento maior das consumidoras de diferentes regiões do mundo. Então, ele foi rodado em diferentes locais, em diferentes países, e focado em maquiagem em diferentes categorias. Então, nós temos MCBs focado em olhos, MCBs focado em lábios, e o que a gente traz com mais informação nessa apresentação, que é o MCB Face, focado em produtos faciais. E aí, esses questionamentos, enfim, foi montado esse estudo para entender quais eram as nossas oportunidades. E quando o assunto é pigmento, Lívia, pode passar, por favor? A gente percebeu, através do MCB, que a adição de um novo pigmento faria e faz uma grande diferença quando o assunto é desenvolvimento de cor. E esse pigmento é o pigmento azul. Também o pigmento inorgânico, então, ele que ele pode ser encontrado, né, duas formas mais comuns, que é o ferricianide, ou na versão de azul ultramarim, que é um azul super limpo, uma saturação alta, ótimo, a gente adora. Então, a adição desse azul traz para a gente mais versatilidade nos nossos desenvolvimentos e acaba permitindo que a gente acesse outros espaços naquela escala de Mansell que a gente comentou mais cedo. Mas por que adicionar o azul, né? Acho que ninguém tem um tom de pele azul, né? Mas o azul vai fazer uma diferença grande para a gente quando a gente fala de subtom. Porque, como a Lívia comentou, de maneira mais, né, fisiológica, a pele ela se divide em diversas estruturas, mas quando a gente olha através da ótica da cor, a gente pode dividir a pele em dois grandes grupos. Então, o tom, que vai ser essa cor inicial, a cor que você olha para a pele da pessoa e você identifica, e o subtom, que vai ser a junção das diversas, como já diz o nome, né? O sub, que vem abaixo. Então, e é nesse subtom que a gente vai usar o azul, que o azul vai trabalhar. Lívia, você pode passar? Obrigada. Então, de maneira geral, quando a gente olha para aqueles pigmentos tradicionais e olha para o conceito de subtom, geralmente eram considerados apenas 3 subtons, apesar de sabermos que temos mais subtons mais diversos. Mas como aqueles 4 pigmentos tradicionais acabam limitando o alcance, quando a gente olha para a categoria de maquiagem de maneira geral, o mercado de maquiagem, o mercado de solar com cor, eram considerados esses 3 subtons principais, então frio, quente e neutro. Com a adição do azul, a gente consegue não só alcançar outros subtons, como o violeta, subtons mais azulados, mas também trazer cores muito mais limpas para fototipos que eram mais difíceis de trabalhar por terem suas especificidades. Então, por exemplo, shades ultra claras de peles com fototipo muito, muito, muito claro, o azul ajuda. E também para fototipos muito mais escuros, peles mais retintas, a gente, usando o azul, a gente consegue trabalhar naquele acinzentamento que a Lívia comentou. Então, a gente consegue trabalhar, desenvolver shades mais, como é que eu posso dizer, mais assertivas e que tenham realmente um fit com o tom de pele de fototipos mais escuros. Lívia, você pode passar para o próximo?
Obrigada. E aí eu acho que talvez vocês possam estar se perguntando do porquê a gente está falando tanto. A Lívia de fotoproteção falou de make-up, eu de make-up estou falando de fotoproteção, mas aqui dentro da L'Oréal a gente trabalha com muita sinergia entre esses dois grupos, que têm suas expertises, suas experiências individuais, mas que são categorias que conversam muito umas com as outras. E um exemplo que eu trouxe para vocês hoje, onde a gente pôde aplicar bastante desse conhecimento de desenvolvimento de cor dentro dos portfólios de fotoproteção, foi o Shade Mapping. O Shade Mapping, ele nada mais do que uma colaboração, né, entre os times de maquiagem e fotoproteção, com o objetivo de alcançar um conhecimento mais aprofundado do mercado de protetor solar com cor. Que, como a Lívia comentou, não é mais um nicho, apesar de ter pouquíssimo tempo, é uma categoria nova. Hoje ela já alcança quase 50% do mercado de fotoproteção, então é super relevante para o negócio. E por mais que sejamos cientistas, a gente precisa sim estar ligado nessa parte. Então foi essa colaboração onde foram analisadas mais de 100 shades através de uma metodologia instrumental, levando a decisões mais estratégicas para a composição de portfólios mais diversos e mais inclusivos, sendo o último exemplo o que a Lívia trouxe para a gente, que é a nova linha de Garnier Uniforme Matte Shade escura, shade negra. Bom, mas a gente falou, obviamente, de desenvolvimento, a gente falou de produto, mas a gente também, como cientista, tem a responsabilidade de olhar a cadeia como um todo. Então, não é apenas entregar o produto no mercado, mas a gente precisa garantir que as nossas consumidoras, e nesse caso específico, as consumidoras negras, que já têm hoje uma dificuldade de achar o produto ideal para o seu tom de pele ideal, encontrar o match perfeito, a gente tem essa responsabilidade de garantir que essa experiência aconteça. E eu trouxe alguns exemplos de como a gente pode fazer isso e trabalhar para que a experiência da escolha da cor, quem nunca, né, teve dificuldade de achar o seu tom de base ou o seu tom de protetor solar? Então, garantir que essa experiência, no final, ela aconteça da melhor forma possível, que você encontre o seu produto. Então, aqui a gente tem o método mais científico e, particularmente, é o que eu mais gosto, que é o Shade Finder. Ele nada mais é do que um espectrofotômetro portátil, onde Lancôme, que é uma das nossas marcas de luxo, está trazendo essa experiência. Então, a máquina faz uma leitura instrumental do tom da sua pele durante o ato da compra e compara com a leitura instrumental das cores que existem no portfólio da marca. E assim eles conseguem te garantir e te oferecer a cor ideal, perfeita para seu tom de pele. Então, é uma combinação instrumental, uma análise instrumental. Mas a gente também sabe que existem outros tipos de mercado. E com o Covid, com o novo normal, a gente precisa se digitalizar cada vez mais. Então, existem exemplos como, por exemplo, Maybelline traz a experiência, né, de escolha de shades, de cor, através de inteligência artificial, onde, através da resposta de algumas perguntas, você consegue ter a recomendação de shade para o tom da sua pele. Mas também é uma iniciativa que você pode utilizar em diversas outras categorias, como, por exemplo, aqui, S, que é uma marca de esmaltes do Grupo L'Oréal, mas que não está aqui presente no Brasil, é uma marca nos Estados Unidos. Eles usam o Virtual Try-On, nada mais é que através da câmera do seu celular, você simula a cor do esmalte diretamente na sua unha. Então, você consegue perceber como a shade como a cor, né, vai se comportar no seu tom de pele, dependendo do seu fototipo. Então, são maneiras virtuais, digitais, em que você consegue também otimizar essa experiência de escolha de cor. Pode passar para o próximo.
E aí, finalizando, né, porque a gente falou muito sobre estudos, sobre metodologias, sobre novas formas de desenvolvimento, sobre experiência, mas o que a gente faz com isso tudo, né? Então, eu trouxe um exemplo de um projeto onde a gente conseguiu implementar grande parte dessas iniciativas, que foi a renovação de Fit Me Base, de Maybelline, para quem não conhece. E aí, trazendo um pouco de histórico para vocês, ocorreu o lançamento dessa franquia lá em 2016, onde as fórmulas foram desenvolvidas no nosso laboratório dos Estados Unidos, já que a gente tem um laboratório específico para desenvolvimento de produto facial lá. Mas como foi desenvolvido nos Estados Unidos, elas não tinham o fit, né, perfeito com os tons de pele da brasileira, que tem suas especificidades, como a gente já comentou hoje. Então, em 2019, ocorreu uma grande renovação, onde nós fizemos uma série de testes junto com consumidores de diversas partes do país para selecionar as shades que fizessem mais sentido para a consumidora brasileira, para a consumidora negra, principalmente. E nisso a gente percebeu que haviam oportunidades para cores novas. Alguns fototipos não estavam sendo atendidos. E aí 8 cores foram desenvolvidas exclusivamente para a pele da brasileira, não existem em outro lugar do mundo. E aí a gente conseguiu alcançar 98% da população brasileira encontrando sua cor ideal no portfólio de 18 shades. Pode passar para o próximo slide, Lívia. Obrigada. E aí, trazendo também essa questão da experiência, da escolha, que é muito difícil, a gente fez uma pesquisa de mercado para entender como que as marcas estavam comunicando as suas cores, e a gente percebeu que não existia um padrão. Então, algumas falavam por número, outras por nomes aleatórios, e a gente percebeu que isso não ajudava na hora de você escolher a sua base. E aí, através disso, Lívia, você pode passar, por favor? Obrigada. Foi reformulado também, todo o time de pesquisa e inovação fez esse trabalho de reformular os nomes de cada uma das cores, trazendo conteúdo científico e que fizesse sentido. Então, as cores saíram, as cores novas, na verdade. O nome virou uma combinação do número da cor, que nada mais é do que a intensidade dela dentro do portfólio, mais uma letra que designaria o subtom. Então, o B para o subtom bege, o N para o subtom neutro e um R para o subtom rosado. Então, os nomes antigos, que antes eram 090 claro delicado, que particularmente não significa muita coisa, saiu para um N90, ou N80, perdão, neutro de intensidade 80. Então, algo que faça sentido nessa hora, nessa escolha. Bom, eu fico por aqui. Acho que as perguntas vão ficar mais para o final e eu passo o bastão para a Gisele para falar sobre capilar. Olá, pessoal. Boa tarde. Só relembrando, eu sou a Gisele. Eu trabalho no domínio de aplicação para desenvolvimento de produtos capilares, direcionado para styling, né? E agora, assim, um pouquinho diferente das meninas, a gente vai falar um pouquinho sobre o cabelo e os cuidados, a etnia e os cuidados que a gente pode ter com o nosso cabelo. Pode passar ali. Bom, a gente sabe que o cabelo, ele é um polímero, né? Ele é um polímero natural que ele apresenta um diâmetro de cerca de 50 a 100 micrômetros. E ele é formado por diferentes proteínas, sendo a principal proteína que compõe a fibra capilar é a queratina. Aqui a gente tem uma imagem da anatomia do couro cabeludo, onde a gente pode ver o folículo capilar. No folículo capilar, que é essa estrutura invaginada, é onde ocorrem as diversas e complexas sínteses, né, os diversos processos de síntese de proteína, alinhamento e estruturação da fibra capilar, até alinhamento e estruturação, a queratinização e a gente tem a transformação do material fibroso em o que nós conhecemos pelo fio, o nosso fio de cabelo. Bom,
Nós possuímos cerca de 90 a 150 mil fios de cabelos, né? O cabelo ele tem um crescimento diário de 1 centímetro por mês, e diariamente a gente pode perder de 50 a 100 fios de cabelo. O cabelo ele é estruturado em duas partes, podemos falar grosseiramente que em duas partes, que é a raiz, que é onde está toda a estrutura viva do nosso cabelo, e a haste capilar. A haste capilar ela é segmentada em 3 partes, que é a cutícula, o córtex e a medula. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses segmentos que compõem a haste capilar. Pode passar ali. Bom, a cutícula ela é a parte mais externa da nossa haste capilar. E ela é formada por células em forma de placa, né, de placas, essas placas são alongadas, e essas placas são também conhecidas popularmente como escamas, e essas placas elas estão organizadas sempre sobrepostas umas às outras. E essa sobreposição, ela tem como função proteger as duas estruturas internas da fibra capilar, que é o córtex e a medula. Bom, a cutícula, ela é responsável pela maciez e pelo brilho, né? Pelo brilho intenso que o nosso cabelo apresenta. E todas as vezes que a gente vê um cabelo macio, brilhoso, com aquele balanço, a gente olha e associa logo essa cutícula, ela está bem selada, ela está fechada. É uma cutícula, é um cabelo que está sadio. Então, a gente associa muito a saúde do cabelo, a saúde da fibra capilar, ao estado que essa cutícula apresenta. Os fatores que podem afetar a cutícula, que podem afetar a saúde da nossa cutícula, né, da nossa fibra capilar, são justamente a variação de temperatura e de pH que a nossa fibra capilar é submetida. Então, pH mais elevado, pH mais ácido, e temperaturas mais baixas favorecem ao alinhamento, ao selamento dessa cutícula, que é o que a gente procura. Essa cutícula alinhada e selada, a gente tem um cabelo mais brilhoso, um cabelo mais macio, um cabelo mais saudável. Quando essa fibra ela é submetida a um pH mais básico e altas temperaturas, a gente tem a abertura dessa cutícula. E essa abertura favorece a interação da parte mais interna do nosso cabelo com o meio externo, né? Ele acaba sofrendo muito mais agressões externas e o nosso cabelo vai perdendo a saúde. Então, a cutícula aberta e desalinhada é tudo o que a gente não quer, porque isso pode levar a danos severos do nosso cabelo, como a gente pode ver aqui nessas imagens, né? Desde um fio saudável, onde a gente tem a cutícula bem alinhada, a cutícula sendo mais aberta e expondo suas estruturas mais internas, chegando a um cabelo danificado e até quebradiço. Bom, a cutícula, o formato da cutícula, ela varia de acordo com a etnia capilar. Então, aqui a gente tem a foto de três hastes capilares, né, sendo a primeira uma haste afro, caucasiana e asiática. E como essa cutícula está distribuída, como ela está organizada, isso traz determinadas características para as diferentes texturas capilares. Então, por exemplo, quando nós olhamos a fibra caucasiana e asiática, a gente vê que essa haste e a organização dessas cutículas estão num formato mais cilíndrico e mais regular. Quando a gente olha a afro, a haste da textura afro, a gente vê que essa haste ela tem um formato mais de uma fita achatada e as suas cutículas elas são distribuídas de formas irregulares, ou seja, em alguns pontos da haste elas são mais largas e outras são menores. O desenvolvimento, né, o crescimento dessa haste, no caso da haste do afro, ela favorece um crescimento no formato de espiral. E esse crescimento, juntamente com o formato achatado que essa haste apresenta e a irregularidade da organização das cutículas, faz com que esse tipo de fibra apresente determinadas características. E uma dessas características é justamente o ressecamento que essa fibra pode apresentar. A segunda estrutura que a gente vai falar, pode passar, Lívia, por favor, é o córtex. O córtex, ele compõe cerca de 90% da nossa fibra capilar. E o córtex, assim como o córtex, ele é subdividido, né? Existem várias outras estruturas que compõem ali o córtex.
O córtex ele é responsável pela força, pela flexibilidade, elasticidade e cor do que os nossos cabelos podem apresentar. A cor, ela tá relacionada, a cor do cabelo, né, as diferentes tonalidades de cabelo, elas estão relacionadas com a presença da melanina, que é o pigmento responsável pela variação da tonalidade. A melanina ela é dividida em duas, a eumelanina e a feomelanina. A eumelanina, ela compõe tons mais vermelhos escuros a tons mais pretos. E a feomelanina, a gente pega tons mais avermelhados ao amarelo pálido. Olhando para a estrutura do córtex, a gente tem que o córtex ele é formado por microfibrilas, né? Essas microfibrilas são compostas também por microfilamentos, e elas estão sempre organizadas de uma forma alongada e paralela ao desenvolvimento da haste. Então, elas se organizam e se desenvolvem no direcionamento da haste capilar. No córtex ainda, a gente pode encontrar as células paracorticais e as células ortocorticais. E qual é a função, qual a importância dessas células? Essas células, elas são as células responsáveis por dar mais flexibilidade ou rigidez à nossa fibra capilar. Então, quando a gente olha, e a quantidade também, né, dessas células paracorticais e ortocorticais que a gente tem presente na nossa fibra, também diferencia, fornece características específicas para cada textura capilar. Então, por exemplo, a primeira imagem, que é um cabelo asiático, ela é formada, ele tem um comprimento mais, a sua cutícula, a sua haste, ela é mais cilíndrica, e ela é composta, o seu córtex, ele é composto em maior quantidade por células paracorticais. Então, ele apresenta uma estrutura mais rígida, ele é um cabelo mais resistente. Já o cabelo cacheado, o cabelo ondulado, ele tem, em sua grande maioria, células ortocorticais. E o cabelo afro, ele apresenta um meio a meio. Ele tem 50% de células ortocorticais e 50% de células paracorticais. E a última estrutura que a gente vai falar, né, da fibra capilar, pode passar ali, obrigada, é justamente a medula. Na literatura, a gente não encontra muita coisa ainda sobre a medula. Ela é uma parte ainda não muito conhecida da nossa estrutura capilar. Ela é a que compõe a menor massa, né, da nossa fibra capilar. E é a única parte, né, a única estrutura da fibra capilar que consegue se conectar com a raiz, que é a parte viva do nosso cabelo. E é através da medula que a gente consegue fazer a distribuição de todos os nutrientes, de todos os minerais necessários para que esse cabelo cresça, para que esse cabelo se desenvolva. Né? Pode passar ali, por favor. Bom, independente da etnia do cabelo, todo o cabelo ele é composto principalmente por queratina, é subdividido em raiz e haste, e sua haste é segmentada em 3 etapas: cutícula, córtex e medula. Entretanto, a gente sabe que o cabelo ele apresenta características específicas. Então, o cabelo liso ele tem determinadas características. Ele é um cabelo que não tem muito volume, ele é um cabelo mais oleoso. Já o cabelo crespo, ele é um cabelo mais ressecado. É aquele cabelo que o crespo e o cacheado, ele demora um pouquinho a gente ver o crescimento desse cabelo. Isso demora a ver um pouquinho o crescimento do cabelo. E é um cabelo mais ressecado e tem um pouco menos de brilho, um cabelo mais danificado. Então, independente, quimicamente o cabelo ele é igual, né, para todo mundo, mas eles apresentam diferenças, né, diferentes características. Aqui nesse slide eu trouxe uma escala de diferentes texturas, né, capilares, e aqui vale ressaltar que o Brasil é o único país que a gente consegue encontrar todos esses tipos de texturas capilares, do 1 ao 8. E essa diferença, essas características que a gente encontra em cada textura capilar, ela está relacionada justamente a como o cabelo cresce, o desenvolvimento dessa haste e a seção transversal. Pode passar ali. Bom,
Para o cabelo asiático, a gente tem um crescimento reto e paralelo ao couro cabeludo. E e ele também apresenta uma cor mais castanho escuro e preto, né? O que nos diz que ele é uma fibra capilar que é composta, em sua maioria, por eumelanina, desculpa. Já a fibra africana, ou a afro, né? Ela tem um crescimento em formato de espiral, e esse crescimento em formato de espiral, ele traz uma seção transversal mais oval e mais elíptica. E o caucasiano, ele é uma fibra também que apresenta uma seção transversal mais arredondada e oval, similar ao asiático. Entretanto, ele cresce de uma fórmula oblíqua ao couro cabeludo e apresenta também alguma curvatura. E isso lhe traz determinadas características. Pode passar ali, por favor. Bom, conversado um pouquinho sobre o que é o cabelo, como o cabelo é composto e as diferentes texturas que a gente tem, né, a etnia capilar, eu queria falar só um pouquinho com vocês como hoje, no setor de desenvolvimento de produtos capilares, a gente pensa como nascem os nossos projetos, né, como que esses projetos são desenvolvidos. Então, para a gente pensar num projeto, o primeiro passo, a gente tem que olhar para o mercado. Né? Quem vai adquirir os nossos produtos? Então, a gente olha para o nosso consumidor. O que esse consumidor está precisando? O que esse consumidor quer? Como que a gente pode ajudar esse consumidor? Facilitar a vida dele, dar mais alegria, prazer. Né? Então, a gente olha para esse consumidor. Aqui eu trouxe um exemplo pensando no mundo das cacheadas. Então, a gente viu que as cacheadas, na nossa escala ali, na nossa escala de etnia, a gente viu que as cacheadas elas vão do tipo 3 ao tipo 8. Então, a gente tem um mundo para ser explorado dentro dessa categoria de cachos. Então, entendendo esse mercado, né, que a gente tem um mercado consumidor potente, quais são as principais tensões que essa consumidora enfrenta? Então, a gente passa a entender qual é a rotina dessa consumidora. O que essa consumidora precisa? O que ela está usando? O que pode ajudar ela? Entendendo esses dois pontos, o mercado consumidor e as principais tensões, a gente consegue achar as oportunidades para a gente pensar e desenvolver os nossos projetos. Então, se eu tenho o mercado do mundo das cacheadas, eu sei que essa consumidora, qual é o objetivo de toda cacheada? É você ter um cabelo definido, você ter o cacho dos sonhos. E para você ter esse cacho dos sonhos, esse cabelo bem definido, essa definição prolongada, você requer tempo, dinheiro, né? E você faz uso de diversos produtos. Então, aqui a gente já sabe, eu tenho um mercado que é da consumidora, ela quer ter o cacho dos sonhos, e quais são as tensões? Ela precisa de tempo, porque a sua rotina é muito grande, ela precisa lavar o cabelo, ela tem que condicionar, hidratar, vem a parte do tratamento e vem a parte do styling, que aí você usa diversas técnicas, né? E diversos produtos também para ajudar na definição e prolongar essa definição. Então, como que a gente pode ajudar essa consumidora a reduzir, por exemplo, será que é uma oportunidade de eu desenvolver um produto que reduza a rotina dessa consumidora? Na etapa de styling, ao invés dela usar 3 produtos, ela usar só um produto, será que é uma oportunidade? Ou será que eu posso desenvolver um produto que, durante a lavagem, entregue um cuidado para essa consumidora, já que o cabelo cacheado, o cabelo crespo, ele é um cabelo mais ressecado, então a gente tem que entregar um pouco mais de cuidado. Ou será que eu posso, para se ter o cabelo definido, uma definição prolongada, essa consumidora ela faz uso de diversos produtos e em grande quantidade. E isso, com o tempo, faz com que o cabelo fique pesado. Então, será que eu tenho a oportunidade de desenvolver um produto que prolongue a sua definição, mas não traga peso no cabelo, não traga essa sensação de oleosidade, né? Então, aqui, entendendo o mercado e a rotina da consumidora e as principais tensões, os principais problemas que essa consumidora enfrenta, a gente consegue determinar e mapear todas as oportunidades que a gente tem para fazer pesquisa dentro desse nicho, né? desse campo.
Pode passar, Lívia. Conhecido o mercado, conhecidas as tensões e identificada as possíveis oportunidades, a gente começa a pensar no nosso projeto. E aí a gente vai determinar. Nesse exemplo, a gente está falando sobre as cacheadas. Então, a gente já sabe que, quimicamente, o cabelo é similar para todo mundo. Entretanto, cada cabelo apresenta características diferentes. E se você tem características diferentes, você requer cuidados específicos para cada fibra. Então, a gente tem que determinar o nosso target. Qual target, qual a consumidora a gente vai ajudar? Então, a gente faz a seleção do nosso target para poder pensar nos nossos produtos. Escolhido o nosso target, a gente começa a selecionar as principais texturas. Quais são as texturas que agradam essa consumidora e que pode ajudar essa consumidora na etapa de styling, por exemplo, ou na etapa de styling? Seria que é um creme? Será que é legal a gente pensar num creme, no gel creme, no mousse, numa pomada? Não sei. Então, a gente começa a avaliar as diferentes texturas. E, em paralelo a isso, é onde nós iniciamos a nossa abordagem técnica, e é aqui onde a gente faz, de fato, a nossa pesquisa. Nessa abordagem técnica, a gente tem que já estar mapeado e certo qual oportunidade a gente vai atacar. Então, identificamos aquela oportunidade. Um exemplo, vou simplificar a rotina dessa mulher, né? Vou produzir, né? Vamos pensar num produto para facilitar a rotina. Ao invés dela usar 3 produtos durante a finalização, ela vai usar agora apenas um produto e ela vai ter o cacho do sonho, o cacho desejado. Então, identificando essa oportunidade, a gente começa a pensar, a gente começa a pesquisar, vai para a literatura, estudar quais são os melhores ingredientes. Essa tecnologia, ela vai atuar apenas fora da fibra, ela vai trabalhar só com a cutícula, ou ela pode atingir o córtex. A gente vai fazer uma alteração na estrutura capilar, né? E aí a ciência vai ocorrendo. Então, a gente começa a fazer pesquisas, a gente vai atrás da literatura para obter mais informação, vai fazendo pesquisas em relação a quais são os ingredientes, que é um ponto muito importante hoje. A gente sabe que cada dia mais o nosso consumidor está mais exigente, ele está mais consciente, então a gente também tem que ter essa responsabilidade durante o nosso desenvolvimento, pensar nos nossos ingredientes, né? Se é um ingrediente verde, como que esse ingrediente é produzido, ele está degradando o meio ambiente, então a gente tem que pensar em toda essa estrutura. Depois, selecionar esses ingredientes, a gente faz a caracterização. Então, qual o mecanismo de ação? Então, vai atuar só na cutícula? Como? Como que um blend de ácidos orgânicos pode me ajudar a melhorar a porosidade do meu cabelo, por exemplo? Então, a gente tem que fazer, tem que se estudar, né? Tem que se caracterizar essa nossa fórmula e entender qual o mecanismo de ação dos ingredientes selecionados para a nossa tecnologia. E nessa parte de caracterização, a gente faz uso de diversas técnicas. Então, a gente trabalha muito com análise térmica, análise microscópica, a gente usa muito o MEV, muito o MET, microscópio óptico também, a reologia, que é de fundamental importância para quem trabalha de cosmético, porque a gente consegue ter informações sobre o comportamento reológico, né? Se a nossa fórmula está muito viscosa, como que ela se espalha, como é a espalhabilidade dessa fórmula, e qual ingrediente eu estou adicionando para melhorar essa espalhabilidade, para melhorar a penetração. Então, é nessa parte, na abordagem técnica, onde ocorre onde a gente investe, né, todo o nosso esforço para fazer a ciência acontecer, para fazer a ciência acontecer dentro dos nossos produtos, dentro das nossas tecnologias. E, ao final de tudo isso, a gente tem um produto, e esse produto ele vai ser associado de acordo a diversos claims, de acordo com o que a gente vem usando. Então, pensando nos ingredientes, são ingredientes verdes, então a gente vai ter uma fórmula mais natural. O ingrediente vegano, então, tudo a gente olha para, desde o ingrediente, desde a ação do mecanismo, o PEG, ele é reciclável, então, também tem que ter uma preocupação com o meio ambiente. Vai ter determinadas características, por exemplo, vai ter um controle de frizz, vai ter um controle, uma proteção térmica. Então, tudo isso é analisado, tudo isso é estudado e caracterizado.
durante o desenvolvimento dos nossos produtos. E assim surge mais um novo produto. E eu fico aqui e passo a palavra para a Lívia. Oi, pessoal. Então, só para a gente finalizar, depois que a gente trouxe, trazer uma iniciativa que a gente tem hoje dentro da L'Oréal, que é a L'Oréafro. Então, é bastante comum a gente ter as redes de afinidade, e a L'Oréafro é uma rede de afinidade, é uma rede de equidade racial que a gente tem aqui dentro, que oferece um espaço seguro para os nossos colaboradores negros. O que é esse espaço seguro? É um espaço de acolhimento, a gente pode ter uma troca, ter as nossas conversas, a gente tem reuniões uma vez por mês, e a gente conversa sobre diversos temas relacionados à negritude ou não. Então, redes de afinidade são uma estratégia bastante comum em diversas empresas, inclusive em universidade a gente tem os coletivos, então, se a gente fosse fazer um paralelo, é similar a um coletivo, só que esse é específico para equidade racial. E aí, o que a L'Oréafro, como que a L'Oréafro está estruturada hoje? A gente está estruturada em 4 pilares, eu sou uma das co-líderes, junto com a Yasmin, que co-lidera junto comigo. O primeiro pilar é o nosso pilar de letramento racial, então a gente vai promover o letramento para que as pessoas consigam entender um pouco melhor sobre o tema, porque a gente só pode discutir e tentar entender qual é o nosso papel na luta antirracista quando a gente entende o que de fato é o racismo. Então, o letramento racial traz essa pegada realmente. A gente tem o pilar de acolhimento. Nosso principal objetivo é ajudar o RH na retenção de talentos negros, trabalhar a diversidade das equipes com uma estratégia realmente de negócio. Então, esse ambiente seguro e acolhedor que a gente tem. O pilar de negócios, onde nós somos parceiros das divisões. E aí, quando eu digo parceiros, a gente trabalha muito próximo dos lançamentos, diversos lançamentos, seja para cabelo, seja para pele, seja para protetor solar, seja da divisão de luz. E a gente vai conversar e entender como que a gente pode comunicar aquilo de uma maneira melhor para a parte de diversidade. E a gente tem também o nosso pilar de comunicação e eventos, que tem esse objetivo de engajar os nossos colaboradores. Então, muito em paralelo com o que a gente faz no letramento, a gente traz os eventos, produz todas as comunicações da L'Oréafro. Não sei se vocês tiveram oportunidade, mas em julho desse ano, por conta do Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, a gente teve uma live com a cantora Isa, né, que foi promovida pela L'Oréafro, para discutir um pouco sobre beleza negra. Então, a L'Oréafro é uma estrutura bastante importante, e eu trouxe isso para vocês para mostrar a importância realmente da gente trabalhar a agenda de equidade racial em todos os espaços. Então, dentro da universidade, isso é muito importante, pensar como que a nossa pesquisa se conecta com as pessoas, com essa diversidade que a gente tem no Brasil, e a gente aqui dentro da empresa também tem essa iniciativa e essa preocupação também com a diversidade. E aí, além da L'Oréafro, que é um grupo que é tocado pelos colaboradores, né, por mim, pela Yasmin e todo mundo que faz parte, a gente tem iniciativas também, como o programa de trainee, que até saiu em vários veículos de comunicação, com uma reserva para candidatos negros, programa de estágio. Então, realmente a gente está cada vez mais focado em trazer a questão, acelerar essa agenda racial, de fato. E aí eu encerro por aqui, eu não sei se temos perguntas, mas eu acho que a gente ainda tem um tempinho para finalizar. Bem, meu super parabéns aí para os palestrantes, Lívia, Letícia, né, Gisele. Adorei as fotos, adorei o contexto social, desde o início até o contexto técnico, né, tecnológico. Eu vou meter. Oi? Não, vazou aqui o áudio, desculpa. Não, tudo bem. Então a gente vai abrir aí para as perguntas, né? Acho que o pessoal elogiou bastante, todo mundo com certeza curtiu a apresentação. Eu vou começar até fazendo uma pergunta. Eu já conheço aí um pouco do trabalho de vocês também social. Eu tenho uma parceria, né, Cristina? A gente tem uma parceria com a L'Oréal em termos de biodiversidade. Então, conheço o Ateliê do Sabor, que vocês trabalharam com as Mulheres da Maré. Eu fiquei aqui me perguntando como é que é o trabalho de vocês no recrutamento para testes, né? Como é que vocês recrutam para fazer os testes dos cosméticos, os consumidores? Olha, Danilo, essa é uma pergunta que eu não sei se a Cris está aqui para responder, mas não é exatamente a nossa área, porque a gente trabalha no laboratório
com esse desenvolvimento. Então, o que a gente cuida é a parte de desenvolvimento das fórmulas. E aí existe uma área responsável de avaliação de produto, que é quem vai fazer esse recrutamento. Mas isso vai depender também do briefing que a gente tem, para qual é o target do produto, e aí essa área que vai vai fazer esse briefing para poder entender quem são as pessoas que precisam testar esse produto ou não, se é um produto para cacheada, se é um produto para pele negra. Então, tem uma área só para fazer essa parte de recrutamento de voluntários. Então, muito bom. E temos algumas perguntas. Alguém quer fazer pergunta diretamente para os palestrantes? Ou quer que eu abrir a câmera, Vera? Algumas dúvidas aí, não sei se vocês já viram. Eu queria voltar lá na pergunta, mas assim, foi para a Lívia, rapidinho. Protetor e bloqueador, é a mesma coisa? Então, bloqueador é uma nomenclatura até mais antiga, que usava muito, e ela era até mais relacionada a protetor quando tinha mais os filtros inorgânicos, né? Mais o dióxido de titânio e o zinco. Na verdade, o bloqueador não é o termo correto, porque não existe um bloqueador, porque não tem como bloquear 100% dos raios ultravioleta. Então, o termo correto é protetor solar. Hoje, até essa nomenclatura caiu bastante em desuso, eu nem vejo mais as marcas usando, mas antigamente realmente se usava, estava mais associada ao protetor mineral. Mas, independente de ser protetor mineral, híbrido ou só orgânico, o correto é a gente falar protetor solar. Obrigada, Lívia. A pergunta foi porque a minha filha é branquelinha, de um cabelo cacheadíssimo. E aí, quando a gente vai à praia, cuidado com o cabelo, cuidado com a pele, cuidado com muita coisa, entendeu? E aí, a dúvida era o que era melhor, protetor, bloqueador? Obrigada mesmo. O melhor é sempre consultar o dermatologista, eu acho que isso é o principal, então, para ele poder indicar também de acordo com o tipo de pele, né, o protetor que seja melhor para a pele em específico, principalmente, né, não sei se a sua filha é criança, mas para poder entender um produto que seja mais seguro para ela, e também dá preferência a pelo menos um fator de proteção 30, é o mínimo que normalmente os dermatologistas recomendam, mas a minha sugestão é sempre conversar com o médico, porque é ele que vai trazer a melhor sugestão. A Priscila também perguntou aqui, né, como escolher o melhor protetor solar que possa me proteger da luz do celular, computador e lâmpadas. Então, vou voltar aqui. Acho que o melhor é realmente consultar a dermatologista, ou dermatologista, né, responsável. Hoje existe uma discussão muito grande, eu acho que a gente ainda está entendendo como que são esses efeitos da luz azul, né, do visível na nossa pele. E aí tem muitos estudos rolando ainda sobre isso. Alguns dermatologistas, e isso é realmente domínio público, se procurar lá no Instagram da doutora Kathleen Conceição, da Dandara Paiva, em geral eles recomendam usar um protetor com cor, porque os pigmentos podem trazer uma barreira a mais contra a luz azul. Então, isso é uma recomendação de dermatologista, mas eu realmente indico, se você fica muito tempo na frente da tela, para entender com o seu dermatologista qual seria o melhor produto para poder utilizar. Porque, de fato, a gente está estudando ainda bastante essa parte. Tem vários estudos já publicados sobre esses efeitos, mas acho que ainda existe um caminho longo para a gente entender esses efeitos a longo prazo. Eu achei interessante mencionar, né, que as pessoas... Eu não tenho muito essa visão de procurar um dermatologista para protetor solar. E algo que é muito assim, tipo a automedicação, né? Eu achei interessante. É extremamente importante. Não, é claro que, assim, considerando a grande parcela da população, nem todo mundo tem acesso a um dermatologista e nem todo mundo vai conseguir um dermatologista no Sistema Único de Saúde. Mas, para quem puder, sempre é importante, mas é importante também utilizar um protetor. Então, quando a gente fala dermatologista, é mais para entender se a pele tem alguma especificidade. Então, às vezes, a pele é muito oleosa, é uma pele muito sensível, e aí vai ser esse profissional é que é responsável por te indicar qual é o melhor produto. Porque a gente formula, a gente faz de acordo com as necessidades, mas é ele que vai avaliar a sua pele, vai poder entender, olha, talvez a pele é muito sensível, a gente não pode usar esse tipo de produto, a gente vai precisar usar esse aqui, ou muito oleosa, para controlar, vou precisar usar esse tipo de produto. Então, por isso que é tão importante, mas a gente sabe que não é acessível para todo mundo. Então, recomendação é que se use todo dia, faça a reaplicação do protetor, porque às vezes a gente esquece, mas o protetor tem que ser reaplicado
na praia, né? Molhou, aplica de novo. No dia a dia, pelo menos 2 vezes fazer essa reaplicação e usar pelo menos um filtro FPS 30. Uhum. E é comum que vocês verem prescrição dermatológica de protetor para reduzir manchas, pigmentação de manchas, né? Eu só tenho uma experiência pessoal com isso, que manchas, elas demoram para sumir, manchas de queimadura de sol, por exemplo, queimadura com limão, né? E com um protetor solar, ela some mais ou menos rápido, porque você meio que neutraliza a manutenção dessa pigmentação excessiva ali que fica se mantendo, né? Então, termina que ela tem um tratamento para mancha, muitas vezes a proteção da radiação. Não sei se vocês têm essa experiência de usar quase como se fosse um tratamento também para mancha. Bom, eu uso protetor todos os dias. E aí o que o protetor vai fazer é exatamente isso que você falou, ele vai evitar que aquela mancha continue escurecendo. Então, você tem e dependendo dos tipos de ativos que pode ter dentro do produto, a gente tem protetores que têm ativos que vão ter essa ação mais clareadora, mas aí é por isso que a gente fala, precisa ter o dermatologista para poder indicar, por mais que não seja um medicamento. O ideal é que se você tem uma especificidade, que é o caso da mancha, procurar. Eu, por exemplo, uso um protetor que é prescrito pela minha dermatologista. Ela prescreveu e eu vou e eu uso. Desculpe. Não é minha, não, é da Massaco. Massuda, quer fazer uma pergunta? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Lívia, a Letícia e a Gisele pela apresentação e nos trazer extremamente curioso para mim, né? E intrigante em alguns momentos. Eu tenho uma primeira pergunta, e é para a Lívia, é sobre a diferença na cor da pele das pessoas negras e as pessoas, os caucasianos e asiáticos, que, por exemplo, assim, para os caucasianos e asiáticos, a própria cor da pele significa que reflete mais luz do que na pele negra. A pele negra absorve mais. Então, e se absorve, a pergunta é bem física, se absorve mais, vai aquecer mais, né? Então, se na pele negra, o sistema de refrigeração, a sudorese, esse tipo de coisa, tem que ser mais eficiente do que nas outras. Isso é verdade? Eu estou pensando só fisicamente. Quer dizer, olha, essa é uma boa pergunta. Hein? É uma boa pergunta. Você não sabe se o sistema de sudorese é mais eficiente na pele negra, nas pessoas, do que nos... Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que a melhor pessoa que vai ter a formação específica para isso, para responder, eu vou voltar, é o dermatologista. Mas a doutora Kathleen Conceição, que é essa dermatologista assim, que ela é bem famosa por ela ser especialista em pele negra, ela traz alguns fatos nesse sentido. Acho que até na página dela do Instagram tem isso, falando sobre a questão da sudorese, que pode ser maior em pessoas negras, né? Ter mais glândulas então deve ser um pouco sudoríparas. Mas e quem tem mais expertise para responder isso com mais propriedade é, de fato, a dermatologista, principalmente uma pessoa que foi especialista em pele negra. Né? E hoje no Brasil a gente tem pessoas que são super especialistas no assunto. É curioso. A outra coisa, você mencionou que tem, como é que chama? Usa filtros. Então, tem um sistema de filtros que usa titânio, e você falou que por causa de uma questão de ficar um pouco mais branca, etc., vocês produziram algum produto mais sem titânio que fica... não dá aquele aspecto esbranquiçado sobre a pele branca, negra. A pergunta é se o titânio ele é usado para refletir, né? Não é isso? Eu entendi assim. Agora, se não tem o titânio, quem é que faz a proteção solar? Que produto é esse outro produto que faz a função do titânio? Para esse produto mais clarinho, incolor. A gente
A gente pode usar para fazer um sistema filtrante, que é como a gente chama a combinação dos filtros solares, os filtros que são orgânicos, e aí são moléculas orgânicas que vão absorver a são luz, orgânicos, e os tá. inorgânicos. Então, quando a gente pode ter uma combinação, esse seria um híbrido titânio com os filtros orgânicos, você pode ter 100% mineral, que é só o inorgânico, e você pode ter 100% orgânico. Então, Uhum. quando a gente tem o 100% orgânico, a gente consegue mitigar mais esse efeito do titânio. O que não significa que toda vez que eu tenho titânio, eu vou ter um filme esbranquiçado. Isso vai depender de como que a fórmula vai ser trabalhada, como que é a questão da tecnologia, qual é a concentração desse titânio, se está muito alta, se está um pouco mais baixa, se esse titânio tem algum tratamento específico. Então, são muitas variáveis, mas aquele produto em específico que eu mostrei, ele não tem o titânio e a gente sabe que ele deixa um filme invisível na pele. Uhum. Obrigado. Aí eu tenho uma pergunta agora mais para a Letícia, que ela falou de maquiagem, e achei curioso que andou se procurando vários pigmentos outros para melhorar, e fizeram o azul, etc. Mas o que me chamou mais a atenção, fiquei extremamente curioso para saber, é sobre o aparelhinho que faz a medida, é um tipo do espectrofotômetro manual, que sobre a pele define rapidamente qual é o produto. Esse aparelho já é muito utilizado aqui no Brasil? Essa é a pergunta. E quanto custa, se é um aparelho muito caro? Então, em relação à utilização nele aqui no Brasil, a implementação dele ainda está acontecendo, então é uma coisa gradual. Lá fora já está mais difundido, sim. E com as questões de Covid, as questões de presencialmente a gente não poder, né, tá tendo muito essa questão do contato físico, né? Então a implementação está um pouco não está acontecendo, né, nesse momento agora. Em relação ao custo, sim, é um equipamento instrumental. Então, assim como um espectrofotômetro de laboratório, ele não é um equipamento barato, né? Então, tanto que a gente acaba trazendo ele como uma experiência de compra em marcas de luxo, né? Mas que tenham essa espaço no orçamento para trazer esse equipamento instrumental. Uhum. Sim. Eu imaginei que fosse bastante caro, porque não é muito fácil. A gente sabe como é que funciona o espectrofotômetro, então ele tem uma tecnologia razoavelmente complicadinha lá para fazer, e ainda mais sendo manual, deve ser um negócio complicado de... Tá bom, obrigado. E aí eu tenho mais uma pergunta, que acho que é para as três, mas é para a Gisele, me ocorreu fazer. É sobre de modo geral, tanto quanto para pele e para cabelo, né? Existem essa abordagem por etnia, e foi dito que aqui no Brasil, a maioria das pessoas aqui no Brasil, inclusive, se dizem negras, né? Dentro dos 55%, 56%, alguma coisa assim. A minha pergunta é a seguinte: do ponto de vista do mercado e da utilização desses produtos, qual tem sido o tamanho da utilização dos produtos que vocês oferecem, tanto para as pessoas de pele branca e pele negra, né? Do ponto de vista de consumo? Quer dizer, nós temos mais ou menos 50% de cada lado. Agora, do termos de consumo, como é que fica isso? Quer dizer, as pessoas de pele mais clara consomem mais ou do que de pele negra? Como é que está isso do ponto de vista de mercado? Isso vale para tanto como para produtos de pele, proteção e cabelo também. Eu fiquei curioso em saber sobre isso. Vocês têm alguma informação? Para o mercado capilar, a gente está vendo uma mudança agora, né? Quando a gente para olhar nos anos 2000, 2010, 2013, a maioria das mulheres negras, elas alisavam o cabelo,
Então, a gente não tinha uma quantidade exposta no mercado para produtos direcionados para o cabelo cacheado, direcionado para o cabelo crespo. Né? Por quê? Porque essa consumidora ela estava alisando o cabelo. Então, o mercado ele estava pedindo produtos para cabelos lisos. Então, o que a gente encontrava há 10 anos atrás, 5 anos atrás, era uma maior quantidade, o mercado estava disponibilizando uma maior quantidade para produtos para esse target, que seria para os cabelos alisados ou para os cabelos lisos. A partir de mais ou menos 2014, 2015, surgiu o boom da transição capilar. E o que é esse movimento? É justamente você resgatar no cabelo, né, olhando para o cabelo, a sua naturalidade, a originalidade do seu cabelo. Então, as mulheres iniciaram um processo de parar o alisamento e reconhecer a sua fibra natural. E, assim, se reconectar consigo mesma e começar a tratar. Então, o mercado ele começou a olhar esse movimento e acompanhar e a desenvolver novas tecnologias. Então, hoje, a gente encontra no mercado diversos produtos para diversos targets. Mas isso tudo, quem vai ditando é o que o consumidor quer, o que o consumidor está pedindo. Para a pele, eu acho que as meninas podem falar melhor do que eu. Eu acho que um ponto interessante da gente comentar também, e aí vai transversal às categorias, é que aqui no Brasil a gente tem, no âmbito cosmético, uma das consumidoras mais exigentes do mundo. Por isso que é tão interessante e importante a gente ter cada vez mais pesquisa relacionada a produtos cosméticos aqui no Brasil, porque a gente tem consumidores realmente que vão prestar atenção nos detalhes e que exigem muito em termos de inovação e de rotina. Então, por exemplo, o que há 10 anos atrás era aceitável para base facial, tipo, eu não encontro a minha cor correta, então eu vou misturar a cor X com a cor Y para fazer a minha cor. Hoje em dia, isso não é mais aceitável. As consumidoras querem produtos que sejam feitos para elas e quer se enxergar nesses desenvolvimentos. Então, sim, a procura por produtos personalizados e por produtos desenvolvidos especialmente para a população negra está cada vez maior. Agora, do ponto de vista do volume no mercado, assim, vocês têm alguma informação? Assim, quer dizer, quantos bilhões gastos que as pessoas gastam para um tipo e para outro tipo? Existe esse dado já ou não? Essa é uma informação que a gente também não tem como passar, porque não é algo relativo à nossa área. Então, existem sim as áreas de inteligência de mercado que vão estudar essa questão das tendências, esses dados mais palpáveis quanto a consumo, mas que a gente não tem realmente como passar, porque não é algo que a gente está diretamente ligado. Eu entendo. Tá bom, muito obrigado, valeu. Adorei a conversa, aprendi bastante. Muito obrigado. Uma honra para nós aqui tê-las conosco. Valeu. Obrigado, professor Massuda, pelas perguntas. Temos mais uma pergunta aqui da Gleiciane, e ela está curiosa como funcionam os testes para cosmético, se são parecidos ou não com os medicamentos, vacinas, né? Aí ela está com essa dúvida. Tem uma questão até interessante, que também muda, em alguns casos, o tipo de risco, né? E o tipo de risco para cosmético. Cosmético tipo risco 1, risco 2, né? Que vai mudar um pouco essa questão, né? Vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Eu posso responder essa, Danilo? Boa tarde a todos. Eu sou Garcia, sou responsável pela parte de assuntos regulatórios e também conectado com a parte de segurança de produtos, né? A gente não faz os testes de segurança aqui no Brasil, mas acaba a minha área de funcional. Então, só para explicar para vocês. Então, em relação à questão de testes de segurança com os produtos cosméticos, é bastante diferente de medicamento, né? Porque a gente está falando de um produto que é de aplicação tópica, né?
não é de ingestão normalmente, é claro que tem que se considerar algumas questões quando você fala de um batom ou até um lápis de olho, etc., mas com certeza bem limitado em relação ao medicamento. E as concentrações também de ativos são bastante diferentes entre um medicamento e um cosmético, né? Então, os ingredientes para cosmético, na verdade, eles são avaliados previamente, né? Então, você analisa os ingredientes e para analisar os ingredientes, justamente, há um movimento muito forte, e houve um movimento muito forte, né? Nas últimas décadas, para justamente não usar teste em animais. A L'Oréal, inclusive, é pioneira nisso, e deixou de testar em animais desde 1989, foi uma das pioneiras em desenvolver métodos alternativos a teste em animais. Inclusive, hoje tem a produção da pele artificial, que é uma das ferramentas super básicas para se fazer testes de segurança em cosméticos, né? E, inclusive, tem esse laboratório, tem uma produção aqui no Brasil, aí na UFRJ, né? A gente produz essa pele aqui, porque no Brasil não existia esse modelo de pele validado para que não só a gente, mas a gente podia mandar para fora, mas assim, outras empresas também pudessem usar esses tecidos. E, junto com essa pele, com alguns métodos que usam essa pele, também há um espectro de metodologias alternativas que permite justamente avaliar a segurança dos ingredientes dos produtos, tá? Então, existe realmente uma área, a gente tem mais de 100 toxicologistas dentro do grupo, espalhados entre França, Estados Unidos e China, que estão justamente alocados para fazer a avaliação dos nossos ingredientes e dos produtos. Não sei se responde a pergunta, Gleiciane. Acho que respondeu sim. Eu também ia mencionar a questão do risco do cosmético tipo 1, cosmético tipo 2, e que aí vai aumentando a exigência, né, também para o tipo 2. Aí eu não sei se o de risco 2 ou tipo 2, se tem sempre modelos alternativos ou não. Você saberia me dizer? Na verdade, a classificação que a Anvisa faz entre tipo 1 e tipo 2, ela vai ser mais relativa à questão da própria atividade do produto, né? Então, por exemplo, a gente fala um cosmético tipo 2, grau 2, ele é uma coloração, um defrisante capilar, um protetor solar, um repelente, por exemplo, né? E, de fato, a Anvisa vai pedir testes adicionais para comprovar que esse produto ele apresenta realmente a eficácia que apresenta, principalmente para protetor solar, por exemplo, a gente tem que apresentar os testes de SPF, de medida de OVA, como a Lívia falou. Então, nesse sentido é que realmente se fazem testes adicionais, mas esses testes adicionais eles podem ou ser feitos in vitro ou em vivo, em voluntários humanos, né? Então, são metodologias que são definidas pela própria Anvisa e que fazem parte do dossiê de aprovação do produto. Nessa questão do bloqueador e protetor, que eu acho que você está sem som, você está mutada, Cris. Eu? Tô? Eu acho que é o vídeo dela que está atrasado só. Ai, desculpa. Ela está falando? Estão me ouvindo? Estou ouvindo agora. Vou cortar minha câmera. Está melhor assim? E pelo menos vocês ouvem meu som? Estou ouvindo. Estamos ouvindo. Desculpa. Então, Danilo, qual era a pergunta? Desculpa. Não, era se no caso da eficácia sempre tem modelo in vitro e alternativo, né? Mas você respondeu que tem, né? Tanto é que a L'Oréal consegue desde 1989 não usar animais nos seus desenvolvimentos, né? Isso para testes de segurança, né? A gente está falando de testes de segurança de ingredientes e produtos.
quando a gente fala de testes de eficácia, por exemplo, de um protetor solar, de fato, a medida de SPF hoje é uma medida em vivo, mas em humanos, né? A gente tem uma metodologia validada pela ISO e justamente tem um protocolo bem definido e tem sempre essa medida padronizada para todos os produtos, inclusive é uma metodologia bem específica e demandada pela própria Anvisa. Tá? Então, são duas partes dentro da... São duas coisas diferentes. Uhum. Na questão da eficácia, o bloqueador foi uma questão, um termo que deixou de existir justamente porque você não prova que bloqueia 100%, né? E aí passou a ser utilizado o protetor. E isso me lembra também uma situação onde vocês vão se lembrar que vários produtos eram chamados de detox. E suco detox, as lojas vendiam suco com esse nome de detox. E vocês podem ver que, em geral, vocês não veem mais isso. Porque para você chamar e dizer que é detox, você tem que provar que ele é detox, de fato, né? Então, são algumas mudanças aí que tem analogia com essa também. Mas é isso, adorei a palestra, a gente passou até um pouquinho do tempo, estava muito bom, né? Bom demais. A Sônia está dizendo que está saindo, né? Que eu estou como host. Vou interromper a gravação. E